A data 15 de novembro não é apenas especial por ser a data da proclamação da República, mas em nível local, esta data está ligada a uma instituição muito importante na cidade de Bacabal, a Assembleia de Deus, com o propósito de levar as pessoas a ter um estreito relacionamento com Deus e fazer Jesus conhecido de todos os povos, no poder do Espírito Santo, tudo isso pautado em sentimentos que Deus um dia colocou no coração dos líderes dessa denominação, na região do Médio Merim. A Assembleia de Deus comemora nesta data 84 prósperos anos de existência. E para falar um pouco mais sobre esta linda trajetória, nós iremos entrevistar agora o vereador Marquinhos, que além de membro, é também historiador. A história da Assembleia de Deus em Bacabal se vincula ao movimento pentecostal que do exterior veio ao Pará, atingindo o Maranhão nas décadas de 20 e em Bacabal na década de 30, onde alguns irmãos pioneiros, sobretudo na zona rural, o irmão Firmo Vieira, no povoado Outeiro, a família Bispo em Vertente e a irmã Ana Pereira, que no ano de 1932, vindo de Engenho Central, hoje Pindaré Mirim, juntamente com suas filhas Gertrudes, Onesinda e tantas outras que estiveram nesse momento precursor da fundação da Assembleia de Deus em Bacabal, atuando no bairro do Jussaral. A seguido, nós vemos a presença do grande missionário João Jonas, que por aqui também passou, enviando os primeiros obreiros, como o pastor Francisco Assis Gomes, que é consagrado por ele como diácono, João Gregório, que faleceu, Cícero de Oliveira, Vicente e tantos irmãos que foram pioneiros neste trabalho. A Assembleia de Deus em Bacabal teve grandes nomes que se destacaram no cenário nacional, como nosso pioneiro, o primeiro pastor Francisco Assis Gomes, pai do pastor Gesiel Gomes, muito conhecido no âmbito internacional e nacional pentecostal. Tivemos pastor Raimundo Silva, pastor Neuzinho, tivemos também o pastor Hilário, pastor José Pio da Paz, que construiu o templo ali da Getúlio Vargas, que foi reinaugurado em 1956, e tantos nomes como o pastor Boaventura, que é esse divisor de águas que chega em Bacabal em 1963 e passa o cajado no ano de 1996 para o pastor Raposo, pastor Boaventura, que foi o idealizador deste grande templo, a partir de uma visão espiritual narrada por ele, e de 1996 para cá nós desfrutamos da liderança do grande pastor Raposo, que hoje se destaca também não só no estado do Maranhão como presidente da SEADEMA, mas também se destaca no cenário nacional como esse grande líder, como esse grande pastor, como esse grande doutrinador. E assim nós percebemos que essa história, ela abarca muitas pessoas. Eu me sinto parte dessa história. No ano de 2006, quando terminava o curso de História, elaborei uma monografia intitulada O Pentecostalismo em Bacabal, a representabilidade e o protagonismo da Assembleia de Deus de 30 a 50. No ano de 2012, quando a Assembleia de Deus completava os 75 anos, realizamos também uma elaboração de uma lição bíblica falando da história da Assembleia de Deus em Bacabal, uma Bíblia comemorativa em 2017, nos 80 anos dessa igreja, e essa igreja tem uma história muito grande nessa cidade, uma contribuição significativa, social, cultural, educacional, e que Deus em Cristo venha abençoar essa igreja que hoje, no 15 de novembro de 2021, completa 84 anos anunciando o reino de Deus, que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Se estendendo ao longo de 14 áreas, com mais de 80 congregações, a Assembleia de Deus em Bacabal reúne mais de 10 mil membros, tendo mais de 5 mil congregantes. De fato, uma obra que começou lá atrás, com desbravadores, pastores, mas que hoje, sob direção do então pastor-presidente Francisco Soares Raposo Filho, continua em crescente desenvolvimento, influenciando direta e indiretamente na comunidade local, através de programas de assistência social, como o Projeto Bom Samaritano, como também na área espiritual, pregando o Evangelho de amor e fraternidade. Fazer parte da história da Assembleia de Deus em Bacabal é uma honra e ao mesmo tempo um privilégio,
porque sabemos que a Igreja Assembleia de Deus em Bacabal tem um legado já na história. Hoje nós estamos comemorando seus 84 anos de existência desta igreja, anunciando o Reino de Deus em Bacabal, no Maranhão, no Brasil e no mundo. Então eu sinto-me honrado e agradecido a Deus, né, por fazer parte da igreja visível e, acima de tudo, fazer parte da igreja invisível, a igreja que vai morar no céu. Então é uma honra e somente uma gratidão ao Senhor. Acerca do futuro, quais são aí as expectativas para o futuro por parte da instituição, os planejamentos, as projeções? A igreja não pode parar, né? Mesmo no período de pandemia que nós estamos ainda atravessando, graças a Deus já finalizando, né? Mas a igreja, ao longo desses quase 2 anos de pandemia, ela teve ativa, né? Fazendo cultos em determinado momento sem a participação presencial dos irmãos, mas fazendo culto por meio das redes sociais, do YouTube, do Face e das rádios, e a igreja não parou. Foi exatamente nesse templo onde aconteceram as primeiras reuniões de uma igreja que começou ainda com poucos membros, mas que com pouco tempo conseguiu alcançar muitos membros e hoje já são mais de 10 mil congregados. Uma igreja que enfrentou muitos desafios e passou nesses anos diversas transformações, alcançando hoje um templo belo e confortável, acessível a todos quantos desejarem participar das suas reuniões de culto, tendo ainda uma transmissão via internet dos mesmos. À noite, em ocasião do tradicional culto de segunda-feira, denominado culto de doutrina, houve a participação de forma especial do coral e também da banda, abrilhantando mais ainda essa data tão importante. E agora eu quero apresentar para você também, telespectador que está nos assistindo, o salão da Assembleia. Nos acompanha aqui, Clésio. É nesse salão onde estimadamente 2 a 3 mil pessoas se reúnem toda segunda-feira para assistir os cultos de adoração, para oferecer a Deus louvores. E é aqui, no púlpito da Assembleia de Deus em Bacabal, onde milhares de pessoas são abençoadas diariamente, através da ministração da Palavra de Deus e também pela obra social que a igreja realiza na cidade de Bacabal. Aí as reuniões tinha orações 5 horas da manhã, 3 da manhã até as 6 da manhã. Tinha também os cultos da semana, para segunda, quarta e sexta e domingo. E o fundador dessa igreja foi o pastor Boaventura, foi ele que criou essa igreja aí, mais com os irmãos. E ele continuou a jornada, aí depois apareceu o pastor Raposo, aí ele entregou o cargo dele, porque ele já estava mesmo, tinha que jubilar na idade, não tinha mais condição, a idade dele já estava ficando passada. Aí ele passou para o pastor Raposo. Essa igreja aí tem uma história muito bonita. Seu Germano, acerca do clima nos cultos, o senhor recorda, era muito bom. Vinha pastores dos Estados Unidos, pastor da China, do Japão, pastor Gilmar, era um pastor era de Goiânia, ele só via nos exterior, ele fazia umas pregações bonitas. Tinha o Pedro Alves, que foi deputado, também era pastor aí, ele tinha umas mensagens muito bonitas, fervorosas. E as irmãs, né, também era muito ativa no trabalho, viu? E a igreja foi só bênção, aí eu só sei dizer que foi só bênção. E o senhor estava compartilhando para nós, seu Germano, que o senhor teve a honra de ser batizado pelo pastor? Pelo pastor Boaventura, eu fui batizado nas águas pelo pastor Boaventura em 97. Eu e mais 12 irmãos lá no Rimiarim, lá no Cais. Para mim foi a maior honra do mundo, a satisfação de ser batizado pelo pastor Boaventura. Eu tenho orgulho de falar isso aí, porque ele era um homem ousado por Deus e é tão bom você
senti a presença de Deus no batismo pelo um homem muito respeitoso por Deus. Toda minha alma deseja te ir junto com os